Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 1º de janeiro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Estando Isabel no seu 6º mês de grávida, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem noiva de um varão chamado José, da casa de Davi, e essa virgem se chamava Maria. Lucas 1, 26 a 27. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade, lei que se fundamenta na certeza do futuro. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Meta do dia: desenvolver a justiça. Desejar ao outro o que desejaria para si mesmo. Sugestão para sua prece diária: prece de amor e gratidão a Deus. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, que o seu amor seja com cada um de nós. Que consigamos, Jesus, nesse novo ano que inicia, trabalhar em nosso coração e nossa mente a reforma íntima, modificando-nos cada vez mais para que o Evangelho do Cristo possa estar inserido em nós, circulando em nossas veias, circulando por todo o nosso ser. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Só para esclarecimento, nós estamos ainda usando a agenda do ano passado como a agenda da reforma íntima de 2023. Foi liberada já no finalzinho de janeiro, então nós vamos estar usando até que seja liberada a agenda desse ano. Meus amigos, hoje, segunda-feira, nós teremos as atividades normais em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Teremos a triagem fraterna para aqueles que desejarem ou que se programaram para fazer o tratamento espiritual em nossa casa espírita. Então, você é o nosso convidado para essa grande tarefa. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Você quer mais esclarecimentos? Entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Queremos, antes da mensagem, lembrar aos amigos que agora, em fevereiro, nós vamos retomar os cursos em nossa casa espírita. Então, após a Concafras, que acontece no período do Carnaval, nós estaremos iniciando os cursos. Então, se programe, põe aí na sua agendinha para estar conosco, tá bom? Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou.
repetidamente. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Pai e amigo. É possível que essa ou aquela falta te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo. Anseias respirar a fé pura, entregar-te aos mistérios do bem. Contudo, trazes remorso e tristeza. Dissipaste as forças da vida, extraviaste votos santificantes, erraste, caíste na negação, qual viajor que perdesse a luz. Entretanto, recorda a providência divina e reergue-te. O amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá reajuste. Fixa-te no ensinamento do Cristo, enunciando o retorno do filho pródigo. O reencontro não se deu em casa, com remoques e humilhações para o moço em desvalimento, assinalando-o no caminho de volta, e quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou que o filho se penitenciasse a rojo, não exigiu escusas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, julho de 1961, e também na obra Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã. Meus amigos, nós estamos aí já há uma semana estudando essa parábola do filho pródigo. E hoje nós vamos trabalhar o pai, né? Estudar um pouquinho aí sobre a função aqui na parábola do pai. O pai poderia ter brigado com o filho, dado bronca, falado um monte de coisas, que o filho era ingrato, que o filho era isso, que era aquilo. Mas ao ver o filho de longe, ele ficou compadecido. E esse compadecer-se do pai traz uma reflexão para nós. Olha, o que passou, não vamos tocar na ferida, não. Vamos começar daqui para frente. Então, o pai trabalha no seu íntimo o esquecimento da falta do filho. Ele perdoa, ele se entrega. O evangelista nos conta que, olha, se o pai
viu de longe o filho, é porque o pai estava todos os dias esperando pelo filho, desde quando o filho saiu. O pai estava ali, esperando a volta do filho. Aí, o que que o pai fez quando viu o filho de longe? Compadeceu-se, então, ou seja, trabalhou no seu coração o perdão e a compaixão. Ou seja, ele colocou-se no lugar do filho. Então, não só trabalhou o perdão, mas trabalhou o colocar-se no lugar do outro, que é a compaixão, o compadecer-se. Outra atitude do pai: correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou. Então, o pai não ficou esperando o filho chegar. Ele foi ao encontro do filho. E claro que aqui nós podemos dizer que o filho estava enfraquecido, porque nem a lavagem que era servida para os porcos ele tinha direito dela. Então, o filho estava debilitado, estava tendo dificuldade para andar. O que que o pai faz? O pai abraça o filho. Então, vamos ver aí as atitudes do pai. Primeiro, o pai o viu de longe. Se o pai o viu de longe, é porque o pai já estava esperando o retorno do filho. Ao ver o filho no estado em que o filho se encontrava, o pai não só perdoou, mas como se compadeceu. Após essa atitude, ele não ficou esperando, ele correu ao encontro do filho e abraçou. E não só isso, beijou-o, que mostra aí o total perdão de tudo. E então a gente vê que, e nesse versículo de hoje, né, provavelmente nós vamos aí ver que o pai faz a festa pela a necessidade do filho. Mas vamos fazer uma outra reflexão. Se o filho saiu e gastou tudo que tinha, provavelmente o pai sabia que o filho tinha gastado tudo e que o filho estava passando por grandes dificuldades. E uma coisa interessante aqui do pai: o pai não o buscou, o pai não foi buscar o filho. Ele esperou, como a gente viu ontem, ele esperou que o filho levantasse e fosse ao encontro do pai. Então, isso mostra, por parte do filho, a necessidade do retorno para a casa do pai, porque é só na casa do pai que ele vai ser acolhido. Então, ele toma essa decisão de retornar à casa do pai, mas em outra condição, porque o que ele fez, ele não tinha dignidade de ser chamado de filho. Então, o pai espera o filho levantar. É isso que o Emmanuel traz também para nós nessa reflexão, né? De acolher e esperar o filho levantar. E o pai, ao invés de dar a bronca, e o filho ali, naquela atitude: olha, pai, não me trata como um filho, mas me trata como um servo, mostrando aí a humildade do filho. Só que junto, nós vamos ver aqui
E quando o filho está longe lá, o filho está dentro do remorso. E ele vem alimentando o remorso por ter já feito o pai, porque isso é um transtorno para o pai, né? Mas ele fez o pai dividir a herança. Ao fazer o pai dividir a herança, ele foi, gastou, abusou de tudo que tinha direito, e diante disso ele já se considerava nulo. Então, assim, o remorso por ter feito isso. Só que quando o pai o envolve com o seu abraço e com o beijo, o restitui ao convívio familiar. Então, aqui se completa esta questão do perdão. Então, o filho, ao encontrar com o pai, ele está arrependido, não está mais só no remorso, né? Porque o remorso, ele traz muita dor para a gente, né? A gente vê, sente dolorido por ter feito mal. Quando ele abraça o pai, ele já está arrependido, não está mais com remorso. E aí ele tem a necessidade de reparar já, né? Então veja que o importante para todos nós é sairmos da ideia do remorso, porque o remorso ele vai trazer só tristeza, vai trazer as dificuldades naturais, porque a gente se sente o pior dos piores, né? Mas quando a gente passa da situação do remorso, a gente vai se amadurecendo, se aperfeiçoando até a gente pedir perdão. E na condição do pedido de perdão já não dói mais, porque a gente já conseguiu compreender e também trabalhar o auto-perdão, que é muito interessante a gente trabalhar isso em nosso coração. Então, o pai acolhe o filho, e o filho sente-se acolhido por causa da compaixão, porque o pai deu o perdão antes do filho pedir. Aí, quando o pai já o perdoou, ele faz todo aquele discurso ali do pedido de perdão. Então, meus amigos, uma boa medida aí para o nosso ano novo, né? De retomar a, as nossas empreitadas aí, né? Do nosso melhoramento moral, do da nossa reforma íntima. Então, vamos fazer prece. Graças a Deus. Bondoso Jesus, que consigamos nos aperfeiçoar, que consigamos ter a vontade firme, como teve o filho pródigo, de sair de si mesmo, de voltar para a casa do Pai. E durante esse retorno para a casa do Pai, ao ser acolhido na casa do Pai, que consigamos também desenvolver a vontade ativa, que é a busca pela prática da caridade, é o amor, é a fraternidade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.